certo com vocês, meu povo? Como é que vocês estão? Hoje eu decidi aqui fazer uma live rapidinha enquanto eu tô indo na academia, né? Enquanto eu tô no caminho pra ir pra academia, pra gente bater um papo e eu conversar um pouquinho pra vocês sobre isso, né? Sobre o preconceito aqui nos Estados Unidos, porque eu recebo muitas perguntas referentes a isso, né? E eu gostaria de estar fazendo isso em vídeo e deixando salvo aqui, né? Porque eu acho que é um assunto que as pessoas me perguntam com frequência, né? E vale a gente deixar salvo, né? Preconceito nos Estados Unidos, né? Existe de fato para aquelas pessoas que não dominam bem o inglês, para aquelas pessoas que são imigrantes, né? Será que existe de fato preconceito aqui nos Estados Unidos? Bom, eu quero contar para vocês uma situação que meu esposo passou, né? Eu e meu esposo passamos em uma loja perto de nossa casa, onde nós íamos fazer o meu óculos, né? Para quem não sabe, eu tenho um problema de vista e meu grau é altíssimo, eu tenho 7 de miopia em cada olho, né? E a gente foi fazer um exame perto da minha casa, né? Um exame pago, tudo mais, a gente ia pagar, enfim, a gente pagou, na verdade, para fazer o exame, né? E quando a gente chegou lá para pagar para fazer o exame, a gente com pouca desenvoltura na língua do inglês, né? A gente não sabia falar muito bem o inglês. Tinham duas pessoas lá. Tinha um médico americano, né? E tinha um cabo-verdiano. Os cabo-verdianos, eles são muito inteligentes. Eu não sei se é... Eu não entendo muito bem, mas eu não sei se o Cabo Verde, eles falam todos aqueles idiomas, mas eles têm uma facilidade incrível de aprender vários idiomas. Eles falam português, eles falam francês, eles falam espanhol, eles falam inglês. Eles falam Cabo Verde, né? Que é um dialeto deles. Então, assim, eles falam vários idiomas. E tinha lá um cabo-verdiano. E pela nossa sorte, né? Porque geralmente nessas lojas, e principalmente na região, na cidade que eu moro, ela não é tão habitada por brasileiros como outras cidades aqui são, né? Por exemplo, Everett, Framingham, são cidades que são bastante popular, né, para brasileiros. Mas na minha cidade não é tão assim. Então, assim, para nossa sorte, nessa loja tinha esse cabo-verdiano que ele falava um pouquinho de português. A gente chegou lá, eu para fazer meus exames, junto com criaturinha, fiz meus exames tudo certinho, né? E o doutor percebeu que a gente não tinha fluência no inglês, que a gente não dominava o inglês e a gente tinha dificuldade para poder falar, para poder se expressar. E o cabo-verdiano estava tentando nos ajudar, mas não com aquela vontade, assim, sabe? Enfim, não estava sentindo muito bem de estar ajudando a gente ali naquele momento, né? A gente já percebeu, a gente já ficou um pouco desconfortável. Quando o doutor foi fazer os exames e quando ele foi ver os óculos, né, da gente, tudo direitinho, as armações, que a gente foi pegar as armações, aí ele soltou um assim, eles ainda não fizeram óculos para macacos. Ele falou desse jeito, porque ele achou que os óculos estavam sendo feitos para criaturinha, né, e era para mim. E como ele viu que a gente era brasileiro e já estava rolando uma polêmica muito grande na época de um ator muito famoso aqui dos Estados Unidos que tinha se referido, né, a gente brasileiro como macacos, enfim, isso aqui repercutiu bastante, né, e ele usou essa frase. Quando ele usou essa frase, eu não entendi nada, né, eu fiquei lá mexendo eu estava com o planfeto olhando os óculos, as armações, né, criaturinha na mesma hora fez assim, levantou a cabeça. E quando ele levantou a cabeça, o cabo-verdiano logo percebeu que a criaturinha entendeu o que ele falou. Porque ele falou, o Brasil ainda não, tipo assim, eles ainda não fizeram óculos para macaco, mas ele falou em inglês, o americano falou em inglês. Aí a criaturinha olhou assim para ele e baixou a cabeça, né? O que a gente ia responder? A gente não sabia, a gente tinha acabado de chegar, né? Não tinha como responder, né? E o cabo-verdiano, ele falava assim o inglês, mas, né, enfim, não falava falava o português, mas não falava aquele português todo, enfim, não sei se era porque ele não queria ajudar, ou se é porque ele não tinha muita desenvoltura com a língua, geralmente eles têm, enfim, não sabíamos naquele momento. O cabo-verdiano percebeu tanto que a gente entendeu, que criaturinha entendeu o que ele estava falando, a gente não, que eu estava continuando lá a ler o meu panfleto, que criaturinha entendeu o que ele estava falando, que ele falou bem assim, cuidado, o cabo-verdiano falando pro americano, cuidado, porque eu acho que ele entendeu. E o americano ficou todo sem graça, era um senhor americano, ele ficou
todo sem graça. Nesse momento, eu senti, porque eu não entendi até então, mas eu senti o desconforto na sala. Era uma sala pequenininha, minúscula, na mesma sala que tinha as armações assim do lado, na mesma sala fazia, assim do lado fazia os exames, né, de vista. Então assim, eu senti aquele desconforto, a troca de olhares, e eu fiquei observando aquilo ali sem entender nada, né? Depois a gente foi lá, saiu, a criaturinha ficou assim, com a cara super chateado, muito, muito chateado. E eu sem entender, porque ele fechou, né? A expressão dele ficou logo fechada e a gente sem entender nada. Aí quando eu saí, eu na verdade, no caso, sem entender nada. Aí a criaturinha pegou, agradeceu, falou que não iria mais fazer os óculos, que não queria, né? Agradeceu pra ele, eu até achei estranho, porque os óculos não eram pra eles, era pra mim, né? Os óculos, mas eu, tipo assim, ele falou assim, não amor, tá muito caro. Flávio falando pra mim, não amor, tá muito caro. E eu sem entender, eu falei assim, não, amor, mas eu gostei dessa armação. Ele falou, não, a gente vai procurar em outro lugar porque aqui tá muito caro. E a gente saiu, mas eu percebi que o clima ficou chato, que até o médico ele ficou constrangido porque ele percebeu que ele entendeu o que ele estava falando. Aí a gente pegou, saiu e ele falou assim, olha amor, é aquele homem, o médico, ele falou assim, quando ele estava olhando as armações e tudo direito, ele falou bem assim, ainda não se produz, não se fazem óculos para macacos. Eu, na mesma hora que ele falou isso, eu tomei um impacto, né? Fiquei assim, ó. Enfim, nem entendi direito. Eu falei bem assim, como assim? Eu fiquei perguntando como assim o tempo inteiro. Ele falou bem assim, ele falou isso. O cabo-verdiano que estava lá, que estava tentando ajudar a gente, né, com a língua, ele percebeu tanto que ele chamou a atenção do médico e disse, cuidado com as palavras, porque eles entenderam, ele entendeu, né? E a gente saiu de lá, eu fiquei muito chateada, minha gente, muito chateada, porque nunca me aconteceu uma situação dessa. Isso faz muito tempo atrás. Faz tanto tempo atrás, assim, quando a gente chegou aqui, né, mais ou menos uns 6 anos atrás, que toda vez que as pessoas me perguntam se a gente já sofreu algum tipo de preconceito aqui, a minha resposta sempre é não, porque eu nunca me lembro dessa ocasião. Eu nunca me lembro desse episódio, porque eu sou uma pessoa que tenho facilidade, eu tenho duas coisas em mim. Eu tenho uma facilidade muito grande de guardar as coisas e levar isso para sempre, para o resto da minha vida. E tenho uma facilidade muito grande também de esquecer, né? De tipo assim, aquele episódio foi marcante, mas ele passou e não é uma coisa que eu quero levar para minha vida. E não é uma coisa que eu quero guardar comigo, né? Então assim, todas as vezes que as pessoas me perguntavam, eu nunca lembrei desse episódio. Eu só vim lembrar dele porque em uma live aqui mesmo do Facebook, criaturinha falando, a gente falando sobre preconceito, ele foi e lembrou disso, do nada, né? E eu chego a franzir assim minha testa, tentando puxar essa memória, porque eu não tava conseguindo recordar, né? E ele falou, amor, naquele local, que é assim, assim, assado. Aí eu falei, meu Deus, foi mesmo. Aí aquilo ali, aquele sentimento de novo, veio novamente, né? Porque você sabe o que é que você chegar lá, e a gente já não sabe o idioma, a gente já não sabe a língua, a gente já não sabe o que está se passando, já é uma dificuldade muito grande, né? E a pessoa pegar e comentar com a outra pessoa, zombar da sua cara, né? E falar assim para você, ainda não produzem, eles ainda não produzem óculos para macacos. Assim, é horrível, né? Eu tava lá distraída com o meu panfleto, né? Com meu panfleto lá, olhando direitinho, lá sentadinha. Mas criaturinha entendeu. Então imagine a pessoa que entendeu, que no caso foi ele, né? Ter ouvido isso, ter recebido isso, né? De um médico, de um profissional, né, minha gente? Isso assim foi muito constrangedor, foi muito triste. Foi uma coisa que a gente nem esperava. Mas, assim, o que eu me recordo só é desse episódio. Eu não me lembro mais de ter passado por nenhum outro tipo de preconceito aqui nos Estados Unidos, né? Nem por ser latina, como o pessoal fala muito. A pessoa sofre muito preconceito. Sônia, muito obrigada pelas estrelinhas, Sônia. Fala assim, o pessoal tem muito preconceito para quem é latino, né? Para quem é estrangeiro, enfim. Eu nunca passei esse tipo de preconceito, não. Aqui não. Né? Eu tenho certeza que outras pessoas já devem ter passado por isso, que acontece também, mas eu não. Daí meu marido pegou e foi embora. Jane Cleide, seu esposo tomou
medida assertiva. Foi-se embora. Ele olhou assim pro médico, olhou pra mim e falou bem assim: não, amor, a gente não vai comprar aqui não, porque aqui tá muito caro. E eu sem entender, porque eu já tava com óculos, eu já tava olhando lá o papelzinho e tava gostando dos óculos que eu estava vendo, das armações, né? E ele falou bem assim: não, a gente não vai. A gente tá caro, a gente compra em outro lugar. Eu percebi que o tempo ali fechou, né? E a gente pegou e foi-se embora. Mas graças a Deus, somos pessoas que não levamos isso pro coração. Isso faz mais ou menos uns 6 anos atrás, foi assim que a gente chegou aqui. E a gente não leva isso pro nosso coração. Mas, Neuza e Ângela, muito obrigada pelas 75 estrelinhas. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, queridas. Mas são episódios, minha gente, que acontece, né? Que a gente tem que estar preparado pra gente levar, né? Não é uma coisa que é normal, a gente nunca pode pensar essas atitudes, esses atos como normais, porque não são normais, né? Acontece, é muito triste, né? Que em pleno século XXI a gente esteja passando por uma situação dessa, né? Então, assim, é complicado. Aqui no Brasil, o povo é cheio de preconceitos. Zilda São José dos Campos, São Paulo. Sigo você. Um beijo, Zilda. Em todos os lugares, viu? Não é só no Brasil, não. Eu vejo que as pessoas falam muito, às vezes fazem muito esse tipo de comparação, né? No Brasil e nos Estados Unidos. Mas aqui também nos Estados Unidos tem muitos preconceitos, né? Mas às vezes eles não são tão escancarados assim, né? Às vezes eles fazem aquelas piadinhas debochadas, para que vocês não possam entender muito bem o que eles querem dizer, o que eles querem transmitir, né? Mas uma pessoa sabe, né? Enfim, é muito triste. Mas esse é um episódio, né, que eu consigo recordar. Eu só consegui recordar ele porque a Criaturinha trouxe uma vez aqui na live, como eu disse para vocês, né? Se não fosse isso, eu não lembrava disso mais, porque eu realmente não levo pro coração. Porque quando a pessoa ela faz esse tipo de comentário diz mais sobre a pessoa que fez o comentário maldoso do que sobre mim, do que sobre a Criaturinha. Vocês entendem? Isso é mais sobre aquela pessoa que precisa de ajuda, aquela pessoa que precisa se conectar, que precisa saber, né, o que ela está fazendo, o que ela está falando, né? Ela simplesmente precisa de uma ajuda, precisa de uma ajuda psicológica, precisa de uma ajuda espiritual, né? Não a gente que passou pelo tipo do preconceito, a gente tá tranquilo. Nós temos outras coisas para melhorar. Mas isso aí, graças a Deus, não. Então essas pessoas, elas dizem mais, esses comentários dizem mais sobre as pessoas do que nós mesmos, né? Ninguém merece passar por isso. Ninguém, né, minha gente? Então é isso, né? Existe em qualquer lugar do mundo. Não é porque eu estou nos Estados Unidos que eu estou no lugar mais perfeito do mundo, né? Não existe lugar mais perfeito. Onde há pessoas, onde há seres humanos, há falhas como qualquer outro lugar, há falhas como qualquer outro país, há falhas nas leis, há falhas nas pessoas, há falhas, né? É um lugar seguro, é um lugar mais tranquilo, é um lugar onde as leis funcionam, mas há falhas também, como qualquer lugar do mundo. É por isso que eu nunca romantizei, eu não romantizo os Estados Unidos, porque é um país que tem as suas brechas, que tem suas aberturas também de outras coisas. É verdade, minha gente? Eu recebi um comentário aqui uma vez de uma pessoa que eu até bloqueei, porque tudo que eu postava aqui, tudo, a pessoa até compartilhava, mas tudo que eu postava, ela falava que eu estava diminuindo o Brasil, como é que fala? Engrandecendo os Estados Unidos, colocando lá para cima, né, como se os Estados Unidos fosse o Deus do mundo, né, e eu rebaixando o Brasil. Eu nunca fiz isso, isso não é da minha capacidade, isso não é da minha índole, né? Eu amo o Brasil, é o país que eu nasci, eu sou brasileira, sou do Nordeste, sou de Recife, né? Mas eu saí de lá por motivos maiores, né? Queria dar uma sustentação maior para minha família, uma qualidade de vida maior para minha família, para minha filha, né? Queria dar outro nível de estudo para minha filha. Minha filha hoje estuda em escola pública, né? E graças a Deus, assim, nunca aconteceu nada com ela, assim, referente, enfim, de preconceito, da língua, nada. As professoras sempre foram muito amorosas com Sofia, graças a Deus, porque isso era uma coisa que me preocupava bastante. Gal, muito obrigada pela estrelinha, viu, meu amor? Isso era uma coisa que me preocupava bastante. Era quando Sofia fosse para a escola, né, se iria acontecer algum tipo de preconceito, enfim. Mas não, né? São pessoas aqui que têm de vários lugares do mundo,
né? Então isso foi uma coisa que me deixou mais tranquila e mais aliviada. Agora, agora eu vou pra academia, que eu já tô aqui com minha água vazia, que eu vou encher lá dentro, porque eu fui bebendo no meio do caminho. Tá certo? Então assim, ó, um beijo pra vocês. Obrigada a todas as pessoas que compartilharam, todas as pessoas que mandaram estrelinha também, né? Aqui são 7h33. Tu tá vendo o sol na minha cara ainda. O sol ainda tá indo embora, né? E amanhã a gente tá viajando. Para nosso consolo, sabemos que temos um Deus amoroso e que cuida de nossas feridas. É verdade, Ângela, sabemos disso, né? Inclusive, eu quero trazer outro tema para vocês, outro dia, né? Falando sobre isso aí, o que a Ângela tá falando. E é muito importante e trazer outra situação que eu me lembrei. Eu tenho um caderninho que eu vou anotando todas as coisas que eu quero trazer aqui pra vocês, que eu quero conversar aqui com vocês, né? E a Ângela me fez lembrar de uma delas e eu vou trazer aqui outro dia pra vocês. Amanhã a gente tá viajando, nos desejem boa viagem, né? Vamos pra um lugar aí bem bonitinho. Vou filmar com certeza lá, né? Pra mostrar tudinho pra vocês, tá certo? Ó, um beijo, muito obrigada pela companhia de vocês, minha gente. Tchau!